Bom, agora vamos para o Teorema 3. O Teorema 3 ele gira em torno do seguinte conceito. Dado um plano e um ponto fora dele, ou uma reta, a gente quer a determinação de um outro plano perpendicular ao plano dado. E aí vamos estudar aqui quais elementos a gente precisa para isso. Então vamos pensar assim, antes do enunciado. Dado um plano alfa e um ponto fora dele, vão existir infinitos planos perpendiculares ao plano dado passando por esse ponto, né? Que seria esse feixe de planos aqui, passando por esse ponto. Então daria uma existência, mas não tem unicidade, existem infinitos pontos. Um outro caso seria, dado o plano alfa e uma reta R perpendicular a esse plano alfa, por essa reta também vão passar infinitos planos perpendiculares ao plano dado. Na verdade, qualquer plano que contém essa reta vai ser perpendicular ao plano dado. Desse modo, eu tenho um feixe de planos perpendiculares ao plano dado passando por essa reta, infinitos também. Então, eu tenho existência e não tenho unicidade. Mas, nesse caso, qualquer plano contendo a reta vai ser perpendicular ao plano dado, desde que a reta é perpendicular ao plano. E para a unicidade, o que a gente precisa? Exatamente tirar essa perpendicularidade aqui, entre a reta e o plano. Ou seja, a gente vai pegar uma reta não perpendicular ao plano dado. E quando a gente diz não perpendicular, envolve toda a generalidade de lógica, ou seja, pode ser que essa reta seja paralela ao plano dado, pode ser que ela esteja contida no plano dado e pode ser que ela seja transversal, mas não perpendicular ao plano dado. Então, em qualquer dos casos, desde que não seja perpendicular, o teorema vale. A gente vai perceber que a demonstração independe de qual dos casos, desde que essa reta não seja perpendicular ao plano. E para provar isso, eu fiz aqui a representação geométrica onde a reta dada ela é transversal ao plano dado, mas poderia ser paralela e poderia estar contida também. Vocês vão perceber isso na demonstração, beleza? Então, nesse caso, se essa reta não é perpendicular ao plano dado, então vai existir agora a gente tem unicidade, um único plano perpendicular ao plano dado passando por essa reta, certo? Então, bora lá. As hipóteses, então, são uma reta não perpendicular a um plano dado. A reta eu vou chamar de R, o plano eu vou chamar de alfa. Então, seja R uma reta não perpendicular. Essa é a única exigência sobre essa reta. Não perpendicular a um plano alfa, certo? Essas são as hipóteses. Então, uma reta, basta que ela não seja perpendicular. Seja R uma reta não perpendicular a um plano alfa. A reta eu vou tomar como sendo essa aqui, que eu já desenhei. Essa é a reta R. E aqui o plano alfa vai ser esse plano aqui, certo? Eu desenhei aqui como sendo transversal não perpendicular, mas poderia ser paralela ou estar contida nesse plano, certo? Então, o que a gente precisa agora, a tese, é construir um plano perpendicular a alfa passando por R. Então, é isso que a gente vai fazer. É uma construção geométrica de um plano perpendicular a alfa passando por R. Uma construção relativamente simples. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um ponto A, qualquer de R, certo? E aí a gente vai pegar a reta perpendicular ao plano alfa passando por A. E aí, com isso, essas retas vão ser concorrentes. Retas concorrentes determinam um único plano e esse plano vai satisfazer o que a gente precisa. Então, vamos desenvolver isso. Essa é mais ou menos a ideia da existência, né? Vamos desenvolver ela. Então, dado um ponto A qualquer de R, eu vou pegar a reta perpendicular a alfa passando por A. Seja S perpendicular a alfa passando por A. Tal que A pertence a S. Certo? Pronto. Essa é a reta que a gente está considerando aqui, ó. É a reta S passando por A e perpendicular a alfa. Então, aqui tem um ângulo de 90, certo? E aí, o que a gente verifica é o seguinte. A gente vai afirmar que essas duas retas são concorrentes. Isso segue de imediato. Por quê?
as duas retas RS passam pelo ponto A, ou seja, elas têm um ponto em comum. Se elas têm um ponto em comum, ou elas são coincidentes ou concorrentes. Porém, não é possível que elas sejam coincidentes, porque uma não é perpendicular a alfa e a outra é perpendicular a alfa. Logo, elas são distintas, de modo que elas são concorrentes. Então, temos que, por essa e essa hipótese, temos que essas retas são concorrentes. Temos que R e S são concorrentes. Certo? Pronto. E aí a gente já viu lá atrás que duas retas concorrentes determinam um único plano. Vamos chamar esse plano de beta. Seja beta. Então elas determinam um único. Esse plano é único, né? Nessas condições. Seja beta o plano determinado por R e S. Certo? Então, seja beta o plano determinado por RS. E aí, no caso, seria esse plano aqui no desenho. Então, aqui a gente já tem RSA, e aí a gente está construindo esse plano beta determinado para as duas retas concorrentes. Então, o plano beta vai ser esse plano aqui, certo? E esse plano vai satisfazer o que a gente precisa, ou seja, a nossa tese. Esse plano vai ser perpendicular a alfa, e naturalmente esse plano contém a reta dada R. Por quê? Porque pela construção, ele é o plano determinado por RS, naturalmente ele contém R. O que falta a gente provar na existência aqui é que esse plano é perpendicular ao plano alfa. E para isso a gente usa, com simplicidade, a gente aplica o teorema 1. Como que a gente mostra, usando o teorema 1, que beta é perpendicular a alfa? Note que, para aplicar o teorema 1, basta que o plano beta contenha uma reta que é perpendicular ao plano alfa. Nesse caso, ele vai ser perpendicular ao plano alfa. E ele contém, né? Que reta é essa? É a reta S. Beta contém a reta S e, por construção, S é perpendicular a alfa. Logo, beta vai ser perpendicular a alfa. Certo? Então, olha só. Temos que beta é perpendicular a alfa. Vamos afirmar antes, aí a gente justifica. Por quê? Pois ele contém uma reta que é perpendicular a alfa. Isso segue do teorema 1. Pois ele contém uma reta que é perpendicular ao plano alfa, que é a reta S, né? Ele contém S com S perpendicular a alfa, certo? Por construção. E aí, isso segue do teorema 1. Teorema 1, certo? Bom, com isso a gente já deu a unicidade, né? Um plano beta perpendicular a alfa e que passa por R, né? Então esse é o plano é um plano que satisfaz a tese, né? Plano perpendicular a alfa passando pela reta R. Vamos só concluir isso. Temos que esse plano é perpendicular a alfa, né? Pois vale isso com isso, de onde segue a existência. Isso já garante a existência. De onde segue a existência, certo? Por que segue a existência? Porque ele é perpendicular a alfa, e além disso, pois, além de ser perpendicular a alfa, ele contém a reta R, que é outra condição que a gente precisa, certo? Ou seja, ele satisfaz as condições da tese. Porém, na tese, esse é um exercício de existência, que é o que a gente provou, e unicidade. Falta provar a unicidade. A unicidade que a gente precisa é mostrar que esse plano perpendicular a alfa passando por R é único. Então, vamos supor que existe um outro plano beta' perpendicular a alfa passando por R e a gente mostra que eles coincidem. Então, para a unicidade, seja beta' um plano perpendicular a alfa passando por R, tal que R está contida nele, certo? E aí a gente precisa mostrar que beta' coincide com beta. Como a gente vai fazer isso? Olha só, beta' é perpendicular a alfa e S também é perpendicular a alfa.
Então, olha só, como também temos S perpendicular a alfa, na hipótese, o que a gente tem? Se S e beta' são ambos perpendiculares a alfa, ou a reta S está contida em beta' ou eles são paralelos. Só pode ocorrer uma dessas duas, né? Como também temos isso, segue que eles são paralelos, S é paralela a beta', ou a reta S está contida em beta'. E aí a gente vai verificar que de fato ela está contida em beta'. Por quê? Porque eles têm um ponto em comum, a reta S e o ponto beta'. Que ponto é esse? O ponto A. O ponto A pertence a S, certo? E ele também pertence a beta'. Por quê? Porque o ponto A pertence à reta R, que está contida em beta'. Logo, A também pertence a beta'. Logo, nessas duas condições, se eles têm um ponto em comum, não é possível que sejam paralelas. Logo, vai estar contido. Porém, existe um ponto A pertencente à interseção dos dois, um ponto comum aos dois. Assim, só sobra a condição de que S está contido em beta'. Assim, S está contido em beta'. Pronto, agora a gente usa a existência aqui. Com isso, o que a gente conseguiu provar? Que beta' é um plano que passa pelas retas RS. Olha assim, aqui as duas condições. Então, beta' é um plano que passa por RS. Porém, existe um único plano que passa por RS, porque as retas são concorrentes. Existe um único plano que passa por RS e esse plano é o plano beta. Desse modo, como beta' também contém RS, pela unicidade, segue que necessariamente ele é igual a beta, certo? Logo, então concluindo, como existe um único plano, né, essas retas são concorrentes, por isso a unicidade. Existe um único plano passando por RS, passando por R e S, segue que o plano beta' coincide com beta. Segue que beta' coincide com beta. De onde segue o resultado? Com isso a gente prova a unicidade. Beleza? E é isso aí. Esse é um resultado interessante, né, no desenvolvimento do curso, onde a gente trabalha com perpendicularidade entre planos. Com isso a gente conclui esse capítulo, né? E é isso aí.